pau para fazer leis foi esse. E chegou a hora de fazermos, junto com a professora Tassiana, a grande retrospectiva das mudanças legislativas e das novas súmulas. E já vamos começar com as leis mais importantes do ano. Professora Tassiana, o que é que você destaca aí de lei mais relevante que nós tivemos em 2017? Giovanni, eu acho que a primeira mais relevante é a Lei 13.426, de 30 de março de 2017, porque ela dispõe sobre a política de controle de natalidade de cães e gatos. E dá outras providências. Realmente essa lei aí era uma lei muito relevante, faltava, nós precisávamos disso. Mas PLGG, controle de natalidade de cães e gatos é importante, mas precisa uma lei federal para isso, pela Ardez Chagas de Mané Valentim. Mas continue, tem mais? Tem uma aqui importantíssima também, principalmente agora no final do ano, é a Lei 13.437, de 19 de abril de 2017, que institui o Dia Nacional do Perdão. Ou seja, agora você sabe que tem uma data nacional para você perdoar aquelas fuleiragens que fica falando de você, fazendo trairagem, botando gosto ruim nas suas coisas, botando a bola do olhão, rodado de inveja. Agora você tem o Dia Nacional do Perdão, instituído por lei federal, não é pouca coisa não. Mas tem mais, Tassi? Tem uma aqui, ó, que é a Lei 13.470, de 26 de julho, que ela institui, ó, o turismo oficial da festa do vinho, lá em Santa Catarina. Pois é, eu não sei falar nem o nome da festa, eu acho que é Gote, do distrito de Azambujo. Acredito que seja um excelente local, um cheiro para vocês aí de Santa Catarina, bebe-se excelentes vinhos. E agora tem uma lei versando sobre isso. Tem mais? Tem essa daqui que eu acho que é top, que é a Lei 13.537, de 15 de dezembro, que ela conferiu ao município de Terra Roxa, lá no Paraná, o título da Capital Nacional da Moda Bebê. Porra, é Capital Nacional da Moda Bebê. Meu irmão George aí que tá montando um enxoval do filho, comprou no canto errado. Devia ter ido pra lá, porque se tem uma lei para dizer isso, é porque deve ser muito barato as coisas lá. Tem mais, Tassi? Tem uma aqui, Giovanni, que é bem novinha, que é a Lei 13.561, de 21 de dezembro, que institui o Dia do Palhaço. O Dia do Palhaço, esse profissional circense, esse profissional das arenas de rodeio, esse profissional que encanta a vida de todo mundo, embora eu acho que esteja difícil para os palhaços concorrerem com alguns que estão em uma determinada cidade do centro-oeste brasileiro, ao final do plano piloto, antes da Praça dos Três Poderes, mas eu vou ficar calado para evitar problema para mim, para Tassi e para o Jus 21. Agora, professora Tassiana, eu lhe pergunto, só teve lei nesse âmbito assim? Essas foram as mais relevantes ou tem alguma coisa que possa interessar os concurseiros aí que estão focados no direito penal e no processo penal? Não, vamos agora para a parte que é bem importante. E aqui a gente teve a Lei 13.434, de 12 de abril de 2017, que ela passou a vedar o uso de algemas em mulheres grávidas durante o parto e em mulheres durante a fase de puerpério imediato. Isso, pessoal, inclusive, já vem coadunar a ideia que é aplicada pela nossa jurisprudência de que a utilização de algemas deve sempre possuir natureza excepcional. Vocês sabem que nós temos a súmula vinculante número 11, se a súmula vinculante só pode ser do STF, que já diz que o emprego de algemas, e leia-se por algemas, não só a pulseira de Roberto Carlos, mas tudo que sirva para tolher o movimento das mãos do capturado, esse emprego de algemas já deve ter natureza de excepcionalidade. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu sou um crítico da súmula vinculante número 11. Todavia, eu entendo perfeitamente razoável a vedação instituída pela Lei 13.434 ao emprego de algemas em mulheres grávidas. O momento do parto, o momento posterior ao parto, que é o momento do puerpério, é um momento onde a mulher precisa, seja ela apenada, esteja ela submetida à prisão cautelar ou não, ela precisa de uma assistência médica, de uma assistência psicológica, e o momento do parto é um momento sublime, independente em qual situação se encontre a mãe.
quanto menos constrangimento foi gerado a essa mulher, quanto mais possibilidade dela viver plenamente esse momento for a ela franqueada, entendo eu que mais próximo, mais coadunado nós estamos, até com a essência do bom direito penal. Então parece-me, neste caso, perfeitamente razoável a legislação buscar proteger a mulher, ainda que cumprindo pena durante o trabalho de parto, para que ela não seja submetida a um emprego de algemas. Tivemos mais, tá? São várias, né? Explanação. São várias, a gente está destacando só algumas. Isso, as mais importantes, digamos assim. A gente teve a Lei 13.431, de 4 de abril de 2017, que ela passou a estabelecer o sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente, vítima ou testemunha de violência. Inclusive, nesse caso aqui, houve uma alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também houve a introdução do FESTAS, de um regulamento regendo como deve ser feito o programa de proteção às testemunhas, no caso de vítimas e testemunhas de crimes previstos no ECA. É bom que se diga que o programa de proteção a testemunhas que nós temos no Brasil é extremamente falho, é um programa para o qual faltam recursos, eu diria até para vocês que é uma lenda na maioria das comarcas brasileiras. Todavia, é interessante ter-se uma legislação, pelo menos para direcionar como esse programa deve funcionar. Falta agora só a legislação ser aplicada na prática. Até porque os crimes contra crianças e adolescentes, eles têm a peculiaridade, a particularidade de que, por muitas vezes, a testemunha é um menor de 18 anos. Aí você diz assim, mas espere aí, PLGG, e os menores de 18 anos, eles podem ser testemunhas? Podem, desde que eles tenham 14 anos ou mais. Quem não pode figurar como testemunha no processo penal são os menores de 14. Depois, se você tiver curiosidade, pegue o artigo 208 do Código de Processo Penal, que diz: não se imputará o compromisso aludido no artigo 203, que é o compromisso que me torna uma testemunha, aos menores de 14 anos, aos deficientes mentais e às pessoas listadas no artigo 206. Então, um menor de 18 anos, ele pode ser ouvido no processo penal, seja por um crime previsto no ECA ou não, como testemunha, desde que ele tenha 14 anos ou mais. Agora, os menores de 14 anos, quando são ouvidos como informantes e nunca na qualidade de testemunhas. Tem mais, Tassi? Show de bola, Giovana. A gente até tem uma lei que fala de proteção à testemunha, que é a 9807 de 99, e ela não falava especificamente sobre criança e adolescente, aí veio a lei, né, a 13.431, que passou a estabelecer essa regulamentação. Até porque existem particularidades quando a exatamente. testemunha ou informante é menor de 18 anos. Exatamente, perfeito. A gente teve também a lei 13.445, que instituiu a lei de imigração. Entrou em vigor agora, né? Recentemente. Exatamente, ela entrou em vigor mês passado, em novembro, né, que ela tinha o período de 180 dias para entrar em vigor. Ela foi publicada em maio. E aí, agora que ela de fato entrou em vigor. Inclusive revogando o antigo Estatuto do Estrangeiro. O Estatuto do Estrangeiro que muitos ainda estudaram ao longo do ano, não vale mais, agora nós temos a lei de imigração. Exato. Aí a gente teve também a lei 13.441, de 8 de maio de 2017, que ela previu agora a infiltração de agentes de polícia na internet, com o fim de investigar crimes contra a dignidade sexual de criança e de adolescente. Que inclusive essa legislação ela veio suprir uma grande lacuna que nós tínhamos quando os policiais e as demais entidades que cuidam da proteção de crianças e adolescentes precisavam infiltrar agentes, principalmente na Deep Web. Por quê? Imagine só uma investigação que busque descobrir uma rede de pedofilia, uma rede de compartilhamento de imagens sexuais de menores de 18 anos, onde, para se chegar aos verdadeiros responsáveis, muitas vezes as autoridades policiais precisavam fazer parte desses grupos fechados da Deep Web, fazer parte de grupos de WhatsApp. Como resguardar essas autoridades para que lá na frente eles não venham ser acusados de pedofilia também? Como, por exemplo, o cara está investigando a pedofilia na internet, ele acaba tendo que dar prints em sites, dar prints em conversas de WhatsApp, ter que manter imagens de crianças e adolescentes em ato sexual no seu celular. Como
resguardar essas autoridades para que lá na frente alguém não pegue o celular dele e diga, olha, tu está envolvido com pedofilia. Então faltava na legislação brasileira um detalhamento desse procedimento. Eu recordo, inclusive, quando essa lei entrou em vigor, que já se matou uma das grandes questões que se tinha será que essa infiltração poderia acontecer sem determinação judicial? Não, não pode. A infiltração de agentes para fins de investigação dessa natureza demanda de devido conhecimento prévio por parte da autoridade judicial. A lei diz, inclusive, que o Ministério Público pode solicitar relatos periódicos da atividade, tudo isso como forma de garantir a proteção desta autoridade infiltrada, inovação introduzida pela lei 13.441, de 8 de maio de 2017. A lei 13.497, que é bem recente, de 26 de outubro de 2017, que alterou a lei dos crimes hediondos e passou a incluir como crimes hediondos o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Isso, inclusive essa legislação ela criou uma celeuma doutrinária. Por quê? O Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826, estabelece que o crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso proibido ou restrito, arma de fogo, munição e acessório, está tipificado no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. O problema é que o artigo 16, no seu parágrafo, traz modalidades equiparadas a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido ou restrito. E aí surgiu a grande celeuma doutrinária que ainda não foi solucionada pela jurisprudência. Afinal, nós devemos considerar como crime hediondo apenas o caput do artigo 16 ou nós também devemos considerar como crime hediondo as modalidades equiparadas constantes no parágrafo do artigo 16. Por óbvio, a partir desse instante surgiram duas correntes doutrinárias. Alguns doutrinadores defendem a tese que apenas o caput do artigo 16 há de ser considerado como crime hediondo. Nessa seara aí eu poderia citar o professor Rogério Sanches Cunha e o professor Guilherme de Souza Nutti. Uma outra corrente doutrinária, a qual eu me filio, entende que é todo o artigo 16. Em regra, não cabe a nós, operadores do direito, fazermos uma interpretação abrindo reticências em cima daquilo que o legislador originário não se manifestou. Parece-me que, se o legislador desejasse que apenas a modalidade própria do caput do artigo 16 possuísse essa rúbrica de natureza de crime hediondo, ele teria feito a especificação. Ao invés de citar artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, ele teria citado caput do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Mas se você pegar a lei dos crimes hediondos, a lei 8.072/90, com esta nova redação, o que ela diz é que considera-se como crime hediondo o porte ou a posse ilegal de arma, munição ou acessório de uso proibido ou restrito, e bota artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, sem nenhum tipo de ressalva. Então, particularmente, aí já venhas aos mestres que possuem entendimento em sentido contrário, inclusive tem vídeo no YouTube, nas minhas redes sociais sobre isso, eu entendo respeitosamente que todo o artigo 16, tanto a modalidade do caput quanto as modalidades equiparadas, hão de ser considerados como crimes hediondos. Até porque tem modalidade equiparada aí no artigo 16 que diz respeito ao emprego de explosivo. Se você chegar para mim e me perguntar o que é mais gravoso para a coletividade, é um indivíduo que está operando com uma pistola Desert Eagle .50 ou então com 1 kg de explosivo C4, é óbvio que é o explosivo. Não teria sentido eu possuir ou eu considerar que possui natureza de hediondez o porte ilegal da pistola e excluir o explosivo, que nesse contexto é muito mais danoso, só porque topologicamente ele não se encontra no caput do artigo 16, mas sim no parágrafo. Então, em que pese existir essa celeuma doutrinária, eu defendo o posicionamento que o artigo 16 como um todo, as modalidades próprias e equiparadas, passaram a possuir natureza de crime hediondo.
Mas quem tem que solucionar essa celeuma doutrinária é a jurisprudência. E como a Tassi falou, a lei é muito recente, nós não temos, né, Tassi, jurisprudência a esse respeito. O que mais, amiga? Teve aqui a Lei 13.505, de 8 de novembro de 2017, que ela acrescentou alguns dispositivos na Lei Maria da Penha, para dispor sobre o direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar, dela ter atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado preferencialmente por servidores do sexo feminino. É aquela famosa lei de boas intenções e de aplicabilidade extremamente limitada. É óbvio, a mulher vítima de violência doméstica e familiar, ela deve ser atendida, deve ser resguardada preferencialmente por outras mulheres. Por mais treinamento, por mais adestramento que um policial do sexo masculino tenha, talvez ele não consiga ter a sensibilidade necessária que uma mulher teria, que uma policial feminina teria para dar esse tipo de atendimento. Agora a questão é, quem já andou numa delegacia Brasil afora, quem tem um mínimo de contato com o aparato policial, sabe que por mais que nossas autoridades policiais se esforcem, façam por onde, a desídia da administração com o trabalho policial é algo gigantesco, é algo gritante. O bom seria que fosse assim, mas cadê a estrutura, senhores legisladores? De que adianta fazer leis e não dotar as corporações policiais de estrutura necessária? Ok, vamos ter um atendimento diferenciado à mulher vítima de violência doméstica e familiar. Tem que ter, é extremamente razoável que tenha. Mas como é que na atual conjuntura das corporações policiais esse atendimento diferenciado há de ser dado? Recomendo os senhores legisladores que fizeram essa norma irem numa delegacia de plantão de qualquer cidade do interior do Brasil e ver que falta papel na impressora, acesso à internet para se puxar um mandado de prisão no Infoseg ou outras coisas básicas como funcionários concursados. Tem delegacia do Brasil, em Brasil afora que se você tirar o escrivão ad hoc, a delegacia para por falta de aparato. Se não tem escrivão concursado, tem que pegar uma pessoa da prefeitura, botar lá como funcionário ad hoc, ao que dirá a estrutura de aplicar a lei. É a famosa lei de boas intenções, mas de aplicabilidade extremamente limitada. Mais, Tassi? Teve a Lei 13.531, de 7 de dezembro, que alterou o Código Penal em relação ao dano qualificado e ao crime de receptação. Acabou com aquela dúvida que tinha, porque se falava, se eu praticar um dano contra um patrimônio do Distrito Federal, é dano qualificado ou não? Porque o Distrito Federal nem é município, nem é Estado. Ele é uma situação sui generis ali, que está no meio ali. Eu costumo dizer que nem é Estado sólido, nem é Estado líquido, nem é município, nem é ente federativo. Então, acabou-se com essa celeuma. Hoje, os crimes de dano, quando praticados contra o patrimônio do Distrito Federal, bem como contra a autarquia, empresa pública, fundações mantidas e instituídas pelo poder público, serão considerados como dano qualificado. Da mesma forma que, se a receptação for em relação a esses bens, nós também teremos modalidade qualificada lá no artigo 180 do Código Penal Brasileiro. O que mais, amigo? Show. A gente teve aqui também, Giovanni, a Lei 13.546, de 19 de dezembro de 2017, que alterou o CTB. Isso, essa lei que ainda não está em vigor no momento da gravação desse vídeo. A vacatio legis desta norma é de 120 dias, então ela vai entrar em vigor lá por volta do mês de abril de 2018. Mas é uma legislação que, dentre outras coisas, retomou a modalidade qualificada ao homicídio culposo de trânsito quando o condutor do veículo está sob efeito de álcool ou qualquer outra substância psicoativa. E por que eu falo que retomou? Originariamente, o CTB, a Lei 9503/97, ela já trazia uma modalidade qualificada para o homicídio de trânsito quando o condutor estava entorpecido ou embriagado. Você tinha no parágrafo, pretérito, no parágrafo 2º do artigo 302, uma pena de reclusão de 2 a 4 anos. Quando na modalidade do caput a pena era de detenção de 2 a 4 anos. A posteriori, essa modalidade qualificada foi revogada. Agora, quando a nova norma entrar em vigor, o CTB passará a ter de novo uma modalidade qualificada para o homicídio de trânsito quando o condutor está embriagado, cuja pena passa a ser de 3 a 8 anos. 5 a 8. De 5 a 8, corrigindo. Obrigado, Tassi. A pena passa a ser de 5 a 8 anos. E aí, repare um detalhe. A grande celeuma não foi resolvida.
O nosso legislador, ele não resolveu a bronca. Qual é a bronca? O condutor embriagado que se envolve num acidente e mata uma pessoa, ele estaria agindo dolosa ou culposamente? Por quê? Porque tanto o STF quanto o STJ entendem que a embriaguez por si só não é elemento suficiente de caracterização do dolo eventual. Para fins de reconhecimento da relação entre dolo eventual e embriaguez, a nossa jurisprudência segue a famosa teoria do actio libero in causa, que é uma teoria derivada do direito alemão, introduzida no direito brasileiro nos anos 50 pelo mestre Nacelle de Queiroz. E essa teoria diz que a simples comprovação da condição de embriaguez não é suficiente para caracterizar o dolo eventual. Ao invés do nosso legislador, e aí eu vou externar uma opinião pessoal no exercício da minha liberdade de cátedra, ao invés do nosso legislador ter tido a coragem de meter a mão na mesa e falar, o cara que conduz veículo estando sob efeito de álcool e se envolve em um acidente, lesiona ou mata, ele age dolosamente, e aí esse crime que resultar em morte para o tribunal do júri, dizer trata-se de crime contra a vida, seria até mais interessante. Pegava essa rúbrica e botava lá no Código Penal, introduzia lá no artigo 121, dizia que era crime contra a vida para a criatura e para o tribunal do júri. Mas não, ele simplesmente aumenta a pena. O problema é que é um aumento de pena, ou uma qualificadora, para ser mais técnico, num crime que é por essência culposo. O que é o homicídio de trânsito? O homicídio de trânsito é matar culposamente na condução de veículo automotor. O elemento subjetivo carreado à conduta para caracterizar o homicídio de trânsito presume a culpa, a imprudência, a imperícia e a negligência. Se esse condutor que mata culposamente na condução de veículo automotor, ele está embriagado, entorpecido, a pena há de ser de 5 a 8 anos. Ao invés do nosso legislador contribuir para que se considere tais situações como dolo eventual ou até mesmo dolo direto, ele faz é reforçar a ideia de que, mesmo o indivíduo estando embriagado, o crime há de ser culposo. Eu vou punir com uma pena mais elevada. Mas você não desnatura a natureza de crime culposo. Você impede que a reprimenda legislativa seja mais severa. Mas, professor, se esse cara pegar a pena máxima de 8 anos, não vai nem para o regime fechado. Porque para ir para o regime fechado, a pena teria que ser superior a 8 ou ele ser reincidente. Mesmo que ele pegue a pena máxima, ele pega o regime semiaberto. E nós sabemos que estabelecimento para cumprimento de pena em regime semiaberto é algo complicado de existir nesse país. Então, o legislador, mais uma vez, lascou com uma lei já lascada. Porque pense numa lei mal feita ao CTB, pense numa lei fuleiragem, pense no apocalipse. Eu acho que quando o cara morre e vai para o inferno, o cão vira para ele e diz, você tem 15 dias para entender a lógica do CTB, senão vai queimar o resto da vida todinho. E o cara diz, me lance logo nas lavas aí, porque eu não consigo entender. Ao invés de matar os buracos que o CTB tem, o legislador, nessa sanha de atender a demanda da opinião pública, faz piorar uma lei que já é ruim. Para mim, acabava-se com a parte criminal do CTB, fazia-se uma nova legislação, introduzindo os crimes praticados na condução do veículo automotor dentro do Código Penal para acabar com essa putaria. Mas está aí, é o que nós temos, lei nova, e vai valer a partir daqui a 120 dias. Mas, Tassi, eu acho que além dessas alterações legislativas, nós tivemos súmulas penais e processuais penais só do STJ. O STF não teve súmula esse ano. O STF não falou nada, não teve nem súmula vinculante, nem súmula normal, mas o STJ quebrou a cabeça aí e saiu colocando um monte de súmula. E muita coisa que já era meio que consolidada. Ele colocou, inclusive, coisa que já tinha lá na lei, né? Mas, enfim, a gente não sabe o que é que o STJ pensou na hora de fazer isso, não. Mas vamos lá. Mas calma, mas como você é a Maiara e Maraísa da jurisprudência, como você é a Nayara Azevedo dos tribunais, como você é Henrique Juliano aí do Diário Oficial, diga aí o que é que você destaca nessas súmulas. Explica pra galera. Vamos lá. A gente teve a primeira súmula 587 do STJ, que ela passou a prever, né, para a incidência da majorante prevista lá no artigo 40, inciso 5, da Lei 11.343 de 2006. De drogas. Exatamente, que seria desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre os estados da federação,
sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. Ou seja, disse o que todo mundo já dizia. Exato. Se você conseguir provar que um indivíduo tensionava tirar a droga de um estado para o outro, até mesmo para fora do país, mesmo que ele não tenha conseguido cruzar a fronteira, a causa de aumento de pena do tráfico interestadual já é manifesta. E lembrando detalhes, o fato do tráfico ser interestadual, professora Tassiana, suscita competência à Justiça Federal obrigatoriamente? Não, a gente sabe que só vai para a Justiça Federal se houver transnacionalidade, né, que a gente chama, é o artigo 70 que fala, né, da Lei 11.343 e a súmula 522 do STF que fala sobre a competência aí. Arrasa muito. Quem mais de súmula? Vamos lá, a gente teve a súmula 588 do STJ que fala que a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Mas isso não estava na lei, não. Pra mim, o artigo 44 já dizia isso, né? Se eu tenho um crime aí com violência ou grave ameaça, já em si não teria a possibilidade de substituição. Por isso que a gente está dizendo que o STJ trabalhou até demais. Fora que a Lei Maria da Penha já veda, já proíbe. Exatamente, já veda a suspensão condicional do processo, já veda todas as medidas despenalizadoras lá da 9.099. Então, assim, ele só fez uma redundância no que já estava na lei, já estava na Maria da Penha, já estava no próprio Código Penal, mas o STJ resolveu criar a súmula 588, só para aumentar o vale-mecum. Quem mais? A gente teve a súmula 589 também, né? Todas são do STJ, que diz que é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Já era consolidado também, mas bem razoável que isso seja aplicado, porque as pessoas diziam, só não dá insignificância se o cara bater na mulher. Mas existe uma série de outras formas de violência. Existe a violência psicológica, a violência verbal. A violência contra a mulher, ao contrário do inconsciente coletivo, ela não se restringe à porrada. Ela não se restringe à tapa. Existem situações onde fisicamente, no sentido de apanhar, a mulher nunca apanhou, mas ela vive sob um momento de pressão, de constrangimento, um momento de tamanha acerbação do homem sobre ela, que isso caracteriza uma violência. A Lei Maria da Penha tutela de forma a proteger a mulher vítima dessa violência, porque a Lei Maria da Penha chama de violência psicológica, inclusive. Existe até violência em relação aos direitos reprodutivos da mulher. Tem algumas pessoas que se sentem na possibilidade de dizer se a mulher pode ou não engravidar, ter ou não ter filhos. Então, todos esses contextos que vão além da violência física, algumas vezes eram arruídos à luz do princípio da insignificância e com a súmula isso fica vedado, proibido. O que mais, Tassi? Teve a súmula 593, que diz que o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. Ou seja, é aquela história, patrão. Pegou alguém menor de 14 anos, ainda que o menor queira, deseje, faça por onde, se lascou. É estupro de vulnerável. Eu tô ficando velho, eu sou de uma geração que nossos pais diziam: evite pegar a menina com menos de 18. Hoje você deve dizer, evite pegar alguém com menos de 14 anos. Imagine só que a pessoa conheceu uma moça de 13 anos de idade. Ela seduziu o cara, ela queria transar com ele e ele transou. Ele cometeu crime, sim. Estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal. Já era entendimento da jurisprudência e agora com a súmula consolidou-se mais ainda. A vulnerabilidade dos menores de 14 anos para fins do estupro de vulnerável é de natureza absoluta. Só é necessário se demonstrar que o agente delituoso sabia ou pelo menos lhe era razoável presumir a idade da vítima, sob pena de incorrermos em erro de tipo, que aí desnaturaria o dolo e o crime. Mas se ficar comprovado que o meliante sabia, ou no mínimo lhe era razoável presumir que a pessoa com a qual ele estava praticando o ato sexual tinha menos de 14 anos, estupro de vulnerável, a vulnerabilidade é presumida de forma absoluta. A gente teve também a súmula 599, que diz que o princípio da insignificância é
inaplicável aos crimes contra a administração pública. Que inclusive vai de encontro a essa súmula 599 do STJ, ela vai de encontro ao entendimento do STF. O STF reconhece a possibilidade de insignificância em crimes contra a administração, principalmente os crimes praticados por funcionários públicos contra a administração. O STJ veda. Agora vem um detalhe. 5 dias antes dessa súmula, o STJ tinha reconhecido insignificância no crime de descaminho. E descaminho é crime contra a administração. Está lá no artigo 334 do Código Penal. É crime de particular contra a administração. O STJ tem até patamar de reconhecimento de insignificância no crime de descaminho, que seria de R$10 mil em relação ao valor consolidado do tributo iludido. A partir dessa súmula, segundo o STJ, nem no descaminho, que é crime contra a administração, tem insignificância. Sabe o que é que me parece? Claro, isso é só uma percepção da minha parte, é óbvio que eu devo estar errado, mas parece-me que quando os ministros editaram essa súmula, eles esqueceram que descaminho era crime contra a administração. Eles incorreram naquele equívoco muito comum dos estudantes de achar que descaminho e contrabando é crime contra a ordem tributária. Não é, é crime contra a administração pública praticada por particular. Logo, agora, segundo a súmula do STJ, não pode insignificância nem em crime de descaminho. O cara que foi para os Estados Unidos aproveitar a Black Friday e trouxe, sei lá, 10 PlayStation 4, 10 Xbox, um bocado de perfume 212 para vender e caiu por descaminho, ele não pode arguir insignificância mais. Antes podia. E eu entendo que essa súmula do STJ bateu de frente, em minha percepção, desnecessariamente com o posicionamento do STF. E para fechar o balaio, Tassi? Aí a gente teve a súmula 600, que diz que para a configuração da violência doméstica e familiar, prevista lá no artigo 5º da Maria da Penha, não se exige coabitação entre autor e vítima. Isso não está na Lei Maria da Penha. Isso está no próprio artigo 5º. Pois é, os caras copiaram. Eu acho que isso aqui não foi ministro, foi estagiário que prezava bater meta. Que está na lei, macho. Eu não sei onde é que cria uma súmula para dizer o que está na lei. Sabe o que é isso? Essa vocação legislativa que é tão... Isso parece, macho, o T-Vírus da Corporação Umbrella. E você que não sabe o que é o T-Vírus da Corporação Umbrella, é porque não teve infância e não jogou Resident Evil. Aí vai assistir o Resident Evil para entender aqui o easter egg que eu estou colocando aqui na nossa transmissão, na nossa aula. É um vírus que se espalha, o legislador quer fazer lei, aí o judiciário quer fazer súmula. E os cabos às vezes fazem coisas para dizer o óbvio, para dizer o básico. Mas está aí. Mas é claro que não foram só... As súmulas foram essas. Todas as súmulas afetas ao direito penal e processual penal foram essas. Mas as leis foram várias. Não dava para falarmos de todos nessa nossa retrospectiva. Aí o que é que a gente vai fazer? Você que está assistindo esse vídeo, você que gostou de saber as principais mudanças, procura as minhas redes sociais, as redes sociais da professora Tassiana. A gente está postando isso lá no Facebook. Vai lá no Facebook, professor Giovanni Moraes, vai no Facebook, professora Tassiana. Talvez você esteja assistindo esse vídeo no Facebook. Procura aí na nossa timeline que nós vamos disponibilizar essa lista de leis até para você atualizar o seu vadimeco, beleza? Galera que vai fazer prova do AB no próximo, quando vier a 13ª edição, que essa é a 12ª, já vem com as atualizações pertinentes. Esperamos que 2017 tenha sido um ano de muito estudo para você. O nosso legislador originário fez questão de você ter muita coisa para atualizar. Que tenha sido um ano de sucesso, que tenha sido um ano de perseverança, que 2018 venha repleto de muita paz, não é isso, Tassi? Muitas alegrias, que você consiga realizar todos os seus sonhos. Papai do Céu possa sempre abençoar, e o que depender de mim, da professora Tassiana, de toda a equipe aqui do JUS 21, pode ter certeza que no ano 2018 nós vamos estar aqui no pezinho da conversa para ajudar vocês. Como sempre, um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.